Olá, amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, Milton Felipelli. Tudo certo, Milton? Sim, senhor, tudo certinho. E estamos aqui para mais um programa Esclarecimentos Oportunos, um programa que ele transita por todo tipo de conversa, temas, ideias, reflexões que se possa fazer à luz da doutrina espírita. Então é um programa espírita para todas as pessoas. É isso aí. Eu gostaria de desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre. Isso mesmo, seu Milton. Bom, como você falou que a gente transita por muitos temas, tem uma pessoa aqui que encaminhou para a gente um tema que eu não me recordo de nós termos abordado em outras ocasiões, que diz assim: por que vocês não fazem comentários a respeito de política e dos políticos? Eu não me lembro de a gente ter falado sobre isso. Na verdade, a gente fala sempre, depois a gente, no decorrer do programa, nossos amigos vão perceber que a gente fala, mas é que ele está envolvido, né, nas questões que a gente aborda, a gente só não dá nomes. Agora eu acho, claro que gostei, mas acho provocadora e boa pergunta, não é? Existem pessoas que sabem fazer indagações provocantes e provocadoras também. Então essa é uma delas. Olha, nós fazemos comentários doutrinários, não é? Nós somos divulgadores do Espiritismo. Nos consideramos divulgadores das ideias que estão contidas nas obras de Allan Kardec. E as obras de Allan Kardec envolvem essa temática por natureza. Envolvem essa temática por natureza. Eu estava me lembrando agora, se nós fôssemos divulgadores exclusivamente das obras de Leon Denis, que foi um contemporâneo de Allan Kardec, ele mais na juventude, então certamente nós teríamos que tocar nesse assunto depois da metade das edições de Leon Denis por inteiro, porque ele é realmente, o toque de caixa dele é a política, né? É a reforma política, é a revolução política, é realmente a inscrição dos espíritas no quadro político. O Leon Denis é fulgurante nisso. Mas os livros de Allan Kardec são livros de orientação sobre as leis naturais. Então, aqui nós permanecemos quase sempre nesse tema que é básico, porque nós nos esforçamos para que os espíritas conheçam o espiritismo. E conhecendo o espiritismo, vão conhecer esse assunto por consequência. A política costuma-se dizer, filosoficamente, que é a arte de bem relacionar-se com os semelhantes. Então, numa linguagem assim não técnica, absolutamente não técnica, seria uma boa regra de relacionamento entre os homens. Mas como é tudo misturado, a política envolve o que é bom e o que não é bom, então a gente toma um pouquinho de cuidado para falar dessas conceituações. Mas a política é uma arte. A política ela é uma arte, é um tema arte. E os políticos deveriam ser os artesãos da política. Os artesãos da política deveriam conhecer a política. A política de representatividade, ela é muito interessante, ela é muito curiosa. Parte-se do princípio de que o político, ele é um representante do povo. Parte-se desse princípio. O político é um representante do povo. Se eu fosse buscar nos livros de Aristóteles, por exemplo, Aristóteles, o filósofo grego, escreveu um livro chamado Política, com K. Política. Esse livro é simplesmente notável, porque nos ensina o que é política, por que existe a política, o que é fazer política, as organizações políticas e as melhores sociedades políticas. Está lá no livro dele, tem edição em língua portuguesa e vale a pena todas as pessoas que gostam dessa matéria
ler essa obra magistral de Aristóteles. Aristóteles foi filósofo e cientista ao mesmo tempo. Pois bem, para escrever o livro, ele teve que se reportar à Grécia. Porque costuma-se dizer que a democracia nasceu na Grécia. Olha, nem pensemos nisso, porque a gente nem pode imaginar a organização grega como democrática totalmente. Está fora de conclusão esse assunto. Agora, quando a pessoa faz uma pergunta dessa, eu sempre gostaria de perguntar, já que nós estamos debatendo, falar sobre política no sentido brasileiro ou no sentido geral. Porque se nós falarmos no sentido brasileiro, nós temos que repassar o que anda acontecendo no nosso país já há algum tempo. E assim mesmo, tudo tem que ter uma explicação, não é? Partindo daquilo que eu falei agora há pouco, de que se costuma dizer que o político é representante do povo. E é o povo que escolhe o político, que ele quer. Que ele quer. Se a gente reclama hoje... Com toda certeza, se nós queremos reclamar, e devemos, e podemos, nós temos que fazer uma reflexão de qual é o grau de opção, o grau de cultura que nós temos para escolher os nossos nobres políticos. Eu quero só aqui, Milton, no livro O que é o Espiritismo, que é aquele que Kardec nos orienta a leitura, para quem quer começar na doutrina espírita, no preâmbulo, no final diz assim: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Então pode-se defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destinação dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. Então, quando a gente lê isso, naturalmente a gente fala de tudo, né? Só que o Espiritismo, o objetivo dele é tratar dessas coisas. Às vezes a gente quer que o Espiritismo... Mas o Espiritismo, na medicina, não falou nada, mas não é esse o objetivo da doutrina espírita. Ele está falando aqui dos espíritos encarnados e desencarnados e das suas relações. É isso que a gente tem que entender. Então, todos nós somos espíritos imortais, fomos criados simples e ignorantes e vamos chegar à perfeição relativa. E para isso teremos reencarnações sucessivas. Muitas, para chegar a essa perfeição. Naturalmente, no decorrer desse período, nós passamos por muitas posições. Por vezes podemos ter sido ou seremos ainda políticos. O problema todo de falar de política é que às vezes a gente tem que falar que são espíritos que acertam e erram, como nós acertamos e erramos na nossa vida. E às vezes é ruim a gente falar dos erros dos outros, né? Talvez, como o Milton falou, seja mais interessante que a gente fale das nossas escolhas erradas. Porque às vezes falar de política são os que nos representam no que a gente chama de política, são frutos das nossas escolhas. E quanto melhor for a preparação do povo, tanto melhor será a preparação como resultado dos políticos, não é? Isso é interessante. Quando Platão escreve o livro A República, ele vai falar de uma situação política de organização social, chamada aristocracia. No livro Obras Póstumas, Kardec vai dar o título Aristocracia Intelecto-Moral. Então, nós temos que só tomar o cuidado de saber que nós podemos abordar essa matéria sem parti-pris. Porque quando me perguntam assim, o Centro Espírita deve abordar assuntos políticos? Claro que sim, mas não política partidária. Ele não vai tomar uma cor
partidária para falar da política. Vai falar na política no sentido que eu mencionei no início, da arte de relacionamento entre as criaturas. E a organização social depende disso. Então, a aristocracia é o governo pelos melhores. É o sentido que Platão dá para esse assunto. A aristocracia é o governo dos melhores. Os melhores, naquele tempo, eram os filósofos. Os filósofos achavam que os filósofos eram melhores. Os reis eram melhores. Agora, nós, quando Allan Kardec escreve sobre essa matéria, está lá contida no livro chamado Obras Póstumas, vocês podem conferir. Aristocracia intelecto-moral significa que o governo seria pelo melhor dos que se saíam intelectualmente e dos que se sobressaíam moralmente falando. A moral aí é no aspecto melhor da palavra, da qualidade melhor da palavra. Então, quem é que deve exercer a política? Exercer a política aqueles que têm conhecimento intelectual e aqueles que são sabidamente melhores moralmente. Agora é fácil da gente fazer a pergunta, isso é o que se passa na nossa realidade do fato? Não é, a nossa realidade é outra, totalmente. Então nós lutamos, propugnamos por uma aristocracia realmente intelecto-moral. Nós queremos que no governo estejam aqueles que sejam muito bem preparados intelectualmente e moralmente falando. Pois é, mas como você disse, não é isso que a gente vê. Mas se a gente for observar, Milton, lamentavelmente, se essas pessoas tivessem, digamos assim, um conhecimento da doutrina espírita, e aí a gente pode expandir isso, talvez, para todos nós, né? Na nossa conduta diária. Se eu tiver certeza, se eu tiver o conhecimento correto da lei de causa e efeito, eu vou fazer coisa errada? Não. Se eu tiver esse conhecimento, eu vou lesar alguém? Não. Pois é. Então, é uma leizinha só. Tem as que a gente fala aqui sempre, tem as prioritárias, né, que a gente chama das leis naturais, leis divinas, imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito. Na realidade, essas três primeiras, elas são consequência, né? Ou são leis também, mas a que a gente mais utiliza é o livre-arbítrio e a causa e efeito, que faz parte do nosso dia a dia a todo momento. Então, livre-arbítrio, a gente faz escolhas que geram efeitos. E aí, tudo isso vai repercutir na reencarnação, né? Na evolução. Na própria evolução do espírito. Né? A imortalidade, nós somos imortais e vamos continuar. Mas isso pode trazer consequências para as encarnações futuras. E a gente não se dá conta de duas regras. Soubesse, né? Pois é, mas sabe, hoje tem muita gente que já conhece essas informações. E lá na Revista Espírita, eu não me lembro em qual delas, que vai chegar um momento, e nós hoje, como espíritas, nós já sabemos dessas leis. Mas muitos deles não sabem. Tudo bem, esses não sabem, mas a gente que sabe e conhece a doutrina espírita, depois não vai não vai dar para Jesus para fazer que nem ele falou lá atrás. Perdoai-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. A gente já sabe. E a gente vai... Qual é a desculpa depois? Não, só tem que assumir, não é? Pois é. A pessoa que, quando tem a consequência, tem que aprender a assumir. Por isso que nós falamos que o livre-arbítrio é uma lei de liberdade, mas ela está ao lado ou conectada com a lei de responsabilidade. É maior a liberdade para quem tem maior responsabilidade. É menor a liberdade para quem tem menor responsabilidade. Uma coisa tem a ver com outra.
Uma qualidade tem a ver com a outra qualidade. E nós não podemos olvidar isso, esquecer isso, desprezar, deixar de lado, porque conforme o Coelho está insistindo, e ele sempre insiste nesse ponto porque ele é vital mesmo, o conhecimento é tudo. Com conhecimento o indivíduo ou ele assume ou não assume. Se ele assumir, ele tem que arcar com as responsabilidades. Por exemplo, nós estamos vendo que a corrupção, ela parece que ela reina no ambiente político, não dá essa impressão? Infelizmente. Infelizmente, porque se nós tivéssemos a organização proposta por Platão, então seria diferente. Mas não temos, então é assim, permeou e está aí nadando no meio político. Só que tem um detalhe, lembrado por nosso amigo Coelho. Como são conscientes, devem assumir. Se não assumir agora, vai ter como consequência os efeitos das causas que eles promovem no momento de criar a corrupção. Olha que interessante. Então nós queremos, eu vejo que as pessoas gostam muito de estabelecer leis para punir os corruptos. Não, eles já estão no quadro da Vai ser natural. Da autopunição por natureza. É por natureza, é por consequência, não há como fugir disso. Então a lei de causalidade, ela é excelente porque dá a oportunidade do espírito aprender melhor até nos maus atos. Só que tem um detalhe, como ele lesou aquele que praticou a corrupção, lesou um número grande de pessoas, aí nós temos que ver o assunto de duas pontas, o problema. Mas essas pessoas também não estão envolvidas nas próprias causas anteriores aos... Claro que estão. Se nós não imaginarmos isso, meus amigos, nós não teríamos nem ideia do que é corresponsabilidade da criação. Corresponsabilidade. Cada um é parte e pri no quadro das responsabilidades. O trabalho feito pelas ideias sociais do Espiritismo é para promover o bem, o melhor para todos, no aspecto da comunidade. Lembrando o quê? Lembrando aquela organização social e política de Jesus de Nazaré, ligando aos seus discípulos aquelas ideias de que todos eram iguais perante a lei maior, não é a lei menor, a lei maior, e que deveriam fazer o exercício da fraternidade. Essa ideia do exercício da fraternidade deveria ser levada para o âmbito da política. Mas nós sabemos, algum tempo atrás, apenas um deputado, por exemplo, no Brasil, um só, é que avançou e se titulou espírita lá no quadro da... E até fez, além de tudo, em uma sessão, uma prece, fez uma evocação e acabou recebendo uma comunicação mediúnica dentro da Câmara dos Deputados. Mas isso aí eu acho que é sonhar um pouco, não é? Ainda estamos longe dessas ideias, mas nós temos que levar a ideia da fraternidade, do espírito de fraternidade, do espírito de irmandade, de tolerância, de paciência, de indulgência entre os políticos. E parece que não é nada disso que a gente vê. A doutrina espírita, Milton, ensina que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O problema nosso, acho eu, é que a gente não entendeu muito bem ainda a extensão do que é amar, né? Porque se a gente entendesse o que é amar, a gente jamais faria qualquer coisa que pudesse prejudicar alguém. Então, todos os outros problemas que a gente eventualmente possa imaginar, todos os vícios, já estariam superados pela gente. Mas não é bem assim, né? Mas, lamentavelmente, não é assim ainda. É preciso que a gente busque e entenda um pouquinho mais o que é realmente esse amar. Está longe, você está falando, você entende tudo isso? Claro que não, nós estamos aprendendo, mas essa é uma orientação simples. E é básica. Né? É só isso, amar. Poxa, mas o que é amar mesmo? Eu tenho feito isso bem?
É uma coisa simples. Aí não precisa de lei nenhuma mais. Se a gente soubesse exercer esse amor da forma que nos foi orientado, a gente não precisaria ficar mais, não estaria mais preocupado com vício. Não é simples? É como a gente dirigir um automóvel em uma rodovia, estrada, uma avenida, que tem lá um limite de velocidade. Se tem um limite de velocidade e é imposto por lei social, então nós temos que obedecer. Então a pessoa diz assim, olha, eu não vou obedecer porque aqui não tem fiscal nenhum para me supervisionar. Então eu vou correr acima dessa velocidade. Veja bem, se a pessoa for consciente, ela tem consciência de que ela não deve exceder aquela velocidade. Aquele limite, né? Ela precisa, quem tem consciência, não precisa de fiscal, nem supervisor, nem guarda. O empregado que é consciente, ele não precisa da vigilância do patrão para ele desenvolver e saber o que tem que fazer e respeitar lá o esquema. Ou produzir o necessário, né? Não está certo o que eu estou falando? Então, tudo passa pela consciência de cada um. É simples assim, né, Milton? Mas a gente ainda não consegue. Não vivemos nesse mundo ainda. O fato é, e aí eu quero, só para a gente finalizar, perceba, nós estamos atravessando um momento que nós temos visto tantos problemas com políticos, né? E cada vez que a gente começa a falar sobre essas questões, se a gente não tomar cuidado, a gente fica sem paciência. Tal é o nível, né, de insatisfação que o público, no modo geral, tem com relação a isso. Então, até para preservar a nossa saúde, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse pensamento, porque, como o Milton mencionou, é assim, a lei de causa e efeito. A gente não precisa ficar sofrendo, porque fulano não foi punido. Vai ser punido. É autopunição. Todos nós vamos ter que pagar a conta um dia. Por mais que a gente possa imaginar que está enganando, escondendo, ninguém está vendo, é fatal. É uma lei que todos nós vamos ter, sobre a qual teremos que responder. Não adianta achar que estamos enganando, né? Porque não estamos. Não estamos. Se estamos enganando alguém, é a nós mesmos. Chegamos ao final de mais um Muito programa. bem. A minha última palavra é fazer tremular a bandeira da honra, honestidade, dignidade e fidelidade. Que todos nós possamos fazer essa bandeira tremular, né? Que a gente possa juntos aí fazer, mas não só da boca para fora. Não, estou fazendo, né? Falando isso no sentido verdadeiro. Pois é, que nós possamos fazer parte desse grupo de espíritos que querem fazer com que essas coisas sejam perenes e aconteçam mesmo, né? Que os bons espíritos nos ajudem sempre. E a você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo programa.